Olá pessoal, hoje no quadro Análise Jurídica nós vamos abordar o novo marco legal do transporte ferroviário, a Lei 14.273, de 23 de dezembro de 2021. Bem, de início, podemos dizer que a aprovação e sanção desse novo marco do transporte ferroviário cria uma excelente expectativa de muitos bilhões de reais em investimento para o Brasil. Ou seja, assim como o novo marco do saneamento básico, o novo marco das ferrovias é algo que pode ajudar bastante o país no momento tão delicado pelo qual passamos na economia. Com a sanção da lei, mais investimentos privados vão ser aplicados no setor e a nossa malha ferroviária deverá ser renovada e expandida. Esses investimentos vão contribuir para a melhoria da infraestrutura brasileira como um todo, gerando muitos empregos e possibilitando a movimentação de mais cargas nessas ferrovias. E os estudos mostram que os investimentos nesse modal vão gerar uma significativa economia para as empresas por conta da diminuição dos custos do transporte. E esperamos que isso também resulte em benefícios para a sociedade através da redução dos preços para o consumidor final. A revista eletrônica Cidades e Negócios já publicou materiais muito interessantes sobre esse assunto, mas hoje nós vamos tratar um pouco mais sobre a parte legal desse novo marco regulatório. Mas antes da gente fazer alguns breves comentários sobre a parte legal do novo marco das ferrovias, preciso esclarecer para vocês pelo menos dois conceitos que estão elencados na própria lei e que vão ajudar no entendimento dessa exposição de hoje. São eles: operadora ferroviária, e o regulador ferroviário. Sobre as novas regras do novo marco das ferrovias, e que agradaram bastante à iniciativa privada, podemos destacar a possibilidade de os investimentos privados no setor ocorrerem mediante autorização, conforme o artigo 7º, inciso 2 da Lei 14.273 de 2021. O artigo 7º estabelece que a exploração de ferrovias será executada pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados e municípios, no âmbito de suas respectivas competências, da seguinte forma: 1. Direta e 2. Indireta. E a indireta se dará por meio de autorização ou concessão. O parágrafo único do artigo 7º disciplina que a exploração direta de ferrovias, ou seja, pelo Estado, somente deve ser permitida nas hipóteses de que trata o artigo 173 da Constituição Federal, e deve ser exercida por meio de entidades estatais especializadas. Bem, e o que diz o artigo 173 da Constituição Federal? Diz que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Isso significa dizer o seguinte: de modo geral, as regras estabelecidas pelo novo marco das ferrovias visam prioritariamente trazer os investimentos do setor privado para esse importante modal de transporte. E a atuação direta pelo poder público ficará para casos especiais, justamente aqueles de relevante interesse coletivo. Muito bem, sobre o regime de autorização, a iniciativa privada não vai participar de uma licitação, por exemplo, para construir uma ferrovia. De modo resumido, os agentes privados interessados em construir uma ferrovia vão apresentar um projeto, e esse projeto precisa atender às exigências estabelecidas na Lei 14.273, bem como os instrumentos que vão regulamentar a lei. A outorga de autorização para a exploração de ferrovias por operadora ferroviária se dará mediante requerimento de autorização ferroviária ou chamamento para autorização ferroviária. E o prazo do contrato deve ter duração de 25 a 99 anos, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos nos termos do artigo 19, parágrafos 1º e 2º do Marco das Ferrovias. A lei prevê ainda a possibilidade de compartilhamento da infraestrutura ferroviária, devendo ser obedecidas garantias para a capacidade de transporte definidas no respectivo instrumento de outorga, no caso das concessões, e ao acordo comercial entre os interessados, no caso das autorizações. O acordo de compartilhamento deve ser estabelecido mediante contrato, cuja cópia deverá ser encaminhada ao regulador ferroviário. Bem, e sobre a extinção da outorga para a exploração de ferrovias em regime de autorização? Esta poderá ser extinta das seguintes maneiras: advento do termo contratual,
cassação, decaimento, renúncia, anulação e falência, nos termos do artigo 30 do Marco Legal. E os artigos 31 a 36 explicam como se dará cada uma dessas modalidades de extinção, mas todas sempre ocorrerão mediante ato administrativo com um procedimento prévio, garantidos o contraditório e a ampla defesa do interessado. Bem, pessoal, partindo para a conclusão, atualmente, segundo dados da CNI, o Brasil possui uma malha ferroviária de cerca de 30 mil quilômetros, onde mais de 10 mil quilômetros dessa malha não são utilizadas por estarem ociosas ou não terem condições de operação. Vamos guardar a regulamentação da lei pela União e acompanhar o desenvolvimento desse importante marco regulatório para o Brasil. E esperar que os investimentos no setor aconteçam e esse modal de transporte tão importante ajude a desenvolver a infraestrutura brasileira. Aguardo vocês numa próxima oportunidade. Até a próxima e tchau!